Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Nós estamos aqui para fazermos mais uma reflexão nesse mês de dezembro, nesse período do Natal. E estamos nesse período falando sobre alguns personagens bíblicos. Domingo passado falamos sobre dois personagens bíblicos. Quais foram mesmo? Isabel e Zacarias. Isso, os irmãos estão plenamente lembrados do que nós falamos domingo passado. Hoje queremos dar continuidade a essa reflexão, trazendo para nós como exemplo o personagem chamado de Maria, né? E eu quero lembrar os irmãos que em 1978, Milton Nascimento compôs uma música que se tornou um símbolo das mulheres guerreiras, das mulheres lutadoras, das mulheres que enfrentam, na verdade, os desafios e as dificuldades da vida. E o nome dessa canção era Maria, né? E ele dizia que essa Maria, ela expressava, né, na vida algumas marcas de uma mulher brava, de uma mulher de garra, de gana. Ele dizia que essa mulher ela trazia no seu corpo o dom, trazia o som, a força, a magia, a cor, o suor. Ela sorria em vez de chorar. Ela, na verdade, aguentava as barras pesadas da vida, né, como um símbolo de fortaleza. Lembra muito até aquela expressão, né, do autor brasileiro que diz assim, que o sertanejo, antes de tudo, um forte, né? Quando ele traz essa questão da Maria, ele está dizendo assim, essa Maria do dia a dia, essa Maria que está na favela, essa Maria que está nas ruas da cidade, ela é uma mulher absolutamente forte. Mas também ele diz assim, que essa Maria, para ser essa Maria, ela precisava ter força, ela precisava ter raça, precisava ter gana, precisava ter manha, ter graça, ter sonhos na sua vida e ter fé na vida também, né? Quando eu lembro dessa canção, dessa mulher que está no dia a dia, muitas vezes criando até os seus filhos sem a ajuda de nenhum pai, né? E a gente tem muito isso, inclusive, na nossa sociedade, é desse tipo de mulher que ele está falando nessa canção. E isso me lembra com certeza absoluta também a Maria, mãe de Jesus, né? Esse nome Maria, inclusive, ele ganha notoriedade a partir da Maria, mãe de Jesus, né? Ele se torna um dos nomes mais utilizados na história da humanidade. Maria e José, né? Maria e José se tornam dois nomes que quase que são unanimidades no mundo inteiro, na verdade. Maria, essa personagem bíblica, ela tem inclusive até uma oração que é inspirada em sua vida, inspirada basicamente nas palavras do anjo, quando veio anunciar que ela seria a mãe de Jesus. E é esse texto que eu quero que os irmãos abram agora em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, onde nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 26 até o versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Esse texto nos diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus à cidade da Galileia chamada Nazaré. Vamos dar uma paradinha aqui e explicar e lembrar os irmãos. Domingo passado, quando eu falei de Zacarias e de Isabel, diz o texto lá que Isabel se escondeu durante 5 meses, não foi assim? Nós falamos de Deus trabalhando no oculto das pessoas naquele momento lá. Então, quando a gente lê aqui que no 6º mês, era no 6º mês da gravidez justamente de Isabel. Fazendo 6 meses que Isabel tinha engravidado, aquele mesmo anjo Gabriel que tinha estado com Isabel e com Zacarias, ele agora também vai se apresentar a Maria, 6 meses depois, tá bom? Então, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e poliás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço nenhum homem?
E o anjo respondeu e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis também que Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Curve sua cabeça e ore comigo por alguns instantes. Paizinho Santo, Deus bendito, nós buscamos a Tua presença, queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor para conosco, queremos agradecer a nossa saúde para estarmos aqui hoje pela manhã, queremos agradecer, Paizinho Santo e Deus eterno, porque essa igreja se reúne para louvor e engrandecimento do Teu santo nome. Que nesse momento o Teu Espírito Santo possa nos encher esse santuário, possa encher a cada um de nós, tomar conta das nossas vidas, tomar conta do nosso ouvir, da nossa atenção, do nosso modo de cultuar, porque culto é encontro contigo, Pai. Então que todos nós possamos sair daqui com a certeza absoluta de que tivemos um encontro contigo. E abre os nossos olhos para entender a Tua palavra e o que ela quer dizer para nós hoje pela manhã. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, somente como instrumento em Tuas mãos, mas que o Teu Divino Espírito Santo seja aquele que vai ministrar, que vai falar a cada um de nós no nome de Jesus. Amém. Maria, Maria, Maria. Quais são as marcas dessa Maria, mãe de Jesus? Quais foram os desafios que a Maria, mãe de Jesus, teve que enfrentar com base nesse texto bíblico que nós acabamos de ler? O nosso tema de hoje pela manhã é exatamente esse: as marcas Maria, Maria da mãe de Jesus. As marcas Maria, Maria da mãe de Jesus. A letra de Milton Nascimento diz assim que aquela Maria que ele fala traz essas marcas no seu corpo e na sua pele. Quais eram as marcas que Maria tinha no seu corpo e na sua pele, Maria, a mãe de Jesus, segundo o texto que nós acabamos de ler? A primeira dessas marcas é a marca da humildade diante da exaltação. A primeira marca que nós podemos perceber, entender, saber, observar na vida de Maria, mãe de Jesus, a primeira marca é a marca da humildade diante da exaltação. Se atentarmos direitinho mesmo, para a descrição que esse texto faz de Maria, dá a impressão que Maria, mãe de Jesus, quando o anjo começa a falar com ela, ela já poderia dizer assim: estou com os pés no céu, estou já andando sobre as nuvens, estou já na glória do Senhor. Você observou a descrição que o anjo faz dessa mulher? É uma descrição simples? Não. Ele começa dizendo assim: ó, salve agraciada. Salve agraciada. Agraciada é aquela pessoa que tem a graça de Deus recebida em si mesma. Recepciona a graça de Deus em si mesma. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, você, para quem eu estou olhando aqui, você tem a graça de Deus abundantemente sobre você na sua vida. Segunda coisa que o anjo diz é assim: o Senhor é contigo. Isso é coisa pouca ou muita? O Senhor está com todo mundo no meio da face da terra? Tá? Tá ou não está? Não. Ele não está não com todo mundo na face da terra, não. Ele pode estar observando todo mundo, mas ele não está com você necessariamente, entende? Ou seja, ele está dizendo: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Terceira coisa que ele diz a respeito de Maria, o que é? Ele diz assim: bendita é você entre as mulheres. Ou seja, no meio das mulheres, quando as mulheres todas se reúnem, todas elas falam bem de você. A expressão bendita quer dizer isso, viu, gente? Não quer dizer sagrada ou qualquer coisa dessa natureza, não. Quer dizer simplesmente isso. Você é bendita, você é bem falada no meio de todas as pessoas que estão aqui. Você tem a graça de Deus, você tem Deus com você, é unanimidade nacional você, todo mundo fala bem de você. Então, Maria, você está tendo um anjo na sua frente, aparecendo perante você nesse instante. Mas não só isso. Bem, Maria não está ainda meio perturbada, tentando entender o que significava aquela saudação, até porque eu devo dizer para os irmãos o seguinte, que o que perturba Maria é o fato da saudação ter sido feita pelo anjo e não por ela. Veja bem,
Maria, nessa época aqui, ela deveria ter entre 12 a 16 anos. Entende o que eu estou dizendo para você? Maria, nessa época aqui, deveria ter entre 12 a 16 anos de idade. Às vezes a gente pensa nas pessoas já formadas, e não se trata disso de jeito nenhum. Entre 12 e 16 anos, você é uma jovem, uma adolescente, na verdade. Então, o anjo, ao aparecer para ela, já tão numa idade tenra como essa, né? Ele está saudando ela dessa maneira agraciada, bendita, o Senhor é contigo. Ela fica perturbada, por quê? Nas saudações, o menos importante é que saudava o mais importante. Ou seja, a ideia era se esperar que, na verdade, ela saudasse o anjo e não o anjo saudasse ela, entende? Então, ela só se perturba a partir daí. Então, bem ainda, ela não está pensando nessa saudação e o que significava, ponderando, né? Como diz aqui o texto bíblico, quando ela ponderava nessa saudação, e o anjo já destrincha todo um planejamento para a vida dela que ela não havia planejado. Entendeu? O anjo já destrincha todo um planejamento para a vida dela que não estava dentro dos planos dela. Concorda comigo? Maria, aquelas alturas, ela pensava no que o anjo vai dizer agora em diante? Não. O que é que o anjo diz para ela de agora em diante? Tu conceberás, tu darás à luz um filho. Esse filho terá o nome de Jesus. Para o andor, calma, né? Para o andor aqui, como é que é? Eu vou conceber, mas não está nos meus planos engravidar agora. Não foi isso que eu pensei. Eu estou querendo casar ainda, estou no processo para casar. Não, mas você conceberá, você dará à luz um filho. Mas e se eu quisesse menina e não menino? Não tem esse negócio, não. Vai ser menino, vai ser um filho. E você vai dar o nome dele de Jesus. Mas peraí, eu não vou dar nem o nome do menino? Não. Você entende quando eu digo que existe todo já um planejamento para a vida dela que não estava nos planos dela? Não estava nos planos dela isso daí. Mas todo esse planejamento já estava ali. E ainda mais, o destino todinho desse menino já está traçado. Perceba as próximas palavras do anjo para ela. O anjo diz assim: e ele será grande, será filho do Altíssimo, herdará o trono de Davi, reinará eternamente. Ele será grande, ele será chamado de filho do Altíssimo, ele herdará o trono de Davi e ele reinará eternamente. Então já está tudo traçado, Maria. Tá tudo, você só entra aqui nessa faixa e cumpre o seu papel de Maria e nada mais de agora em diante. Verdade é, evidentemente, que os pais, todos eles querem o melhor para os seus filhos. E a descrição que o anjo faz é do melhor para o filho dela, não é não? Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Então o anjo chega e diz assim: ele herdará o trono de Davi. É pouca coisa? Não, de jeito nenhum. É muita coisa. Ele será o Messias prometido. E ele ainda vai reinar eternamente. Pô, na cabeça de Maria, um negócio desse era fantástico, maravilhoso. E ela queria, claro, evidentemente, o melhor para o filho dela, como nós queremos o melhor para os nossos filhos. Não queremos só dar o melhor para os nossos filhos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam os melhores da turma, não é? Todo mundo quer isso, evidentemente. Pai coruja como nós somos, né? Nós queremos isso. E tudo isso estava proposto naquele instante. Ou seja, em outras palavras, Maria tinha tudo para se sentir exaltada. Entende o que eu quero dizer para você? Ela tinha tudo para se sentir exaltada. Ela não só era essa mulher aos olhos, na descrição daquele anjo, maravilhosa, agraciada, bendita, que tinha Deus com ela, mas também ela teria um filho que seria o máximo possível. O máximo possível. Então ela tinha tudo para ser exaltada. Ela tinha tudo para se exaltar. Entende o que eu quero dizer para você? Mas é isso, na verdade, que acontece com Maria. Ela diz assim: eita, serei mãe do Messias. Uau! Que fantástico! Que maravilhoso! É isso que ela faz? Não, não é isso que ela faz, a gente sabe muito bem disso. Lá no finalzinho desse texto, ela dá uma resposta curta e direta. São as duas únicas palavras dela. Uma quando ela pergunta assim: como é que vai ser isso? E a outra palavra dela no final, quando ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor.
Eis aqui a serva do Senhor. Enfim, motivos para se exaltar não faltava. Não faltava nenhum motivo sequer. Mas a resposta de Maria, ela é surpreendente. Ela é uma resposta curta, ela é uma resposta direta, ela é uma resposta simples e ela é uma resposta cheia de significado. Eis aqui a serva do Senhor. Que é uma resposta simples, direta, curta, a gente entende, porque as frases dela são pequenininhas. Mas a gente só vai entender que essa frase dela é cheia de significado quando a gente traduzir essa palavra serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Quando você vai no original e busca essa palavra, o que ela significa? Significa não somente uma serva qualquer. A palavra é a palavra doulo, significa escrava. Ela está dizendo, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Fazendo um comparativo, ela está dizendo assim, eis aqui a menor serviçal da casa. Eis aqui a menor serviçal da casa. Se a gente pudesse fazer um comparativo com a questão de hoje, a gente diria assim, eis aqui aquela que é menor do que a empregada doméstica da sua casa. Sua empregada doméstica hoje é cheia de direito, não tem? Os direitos trabalhistas normais que toda pessoa precisa ter, não tem? Tem, não é assim? Se você quer ter alguém que faça os seus serviços domésticos, você vai ter que dar os direitos dela. Naquela época, nessa condição, do jeito que Maria fala aqui, essa pessoa não tinha direito nenhum a não ser obedecer e mais nada. O que Maria está dizendo assim, eis aqui a serviçal do Senhor. Eis aqui a serviçal do Senhor. Ou seja, aquela que tinha tudo para se exaltar. Aquela que tinha tudo para se achar a bambambam da bambambam da bambambam. Na sua própria percepção, na sua própria definição, ela diz, eu não passo de uma serviçal da casa do Senhor. Então, eis-me aqui, como a serviçal do Senhor. Você entende agora quando eu digo que a primeira marca dessa Maria é a humildade diante da exaltação? Entende agora? O meu primeiro ponto aqui, a trabalhar com os irmãos, é exatamente esse. Precisamos ter, nós hoje também, essa mesma marca no corpo, na pele dessa Maria. Sabe por quê? Nós vivemos numa época de extrema exaltação pessoal. É ou não é? As pessoas cada vez mais querem serem empoderadas, exaltadas. Olha só o som aqui, reagiu ao empoderamento, né? Ao empoderamento. Numa época em que a gente tem os likes, numa época em que a gente tem as curtidas, numa época em que a gente tem os seguidores, ninguém quer somente seguir, quer ter seguidores. Olha que coisa maravilhosa, né? Quantos tu tem seguindo? Sei lá, tem 1 milhão aí de pessoas me seguindo, né? Bota a cara no BBB, os seguidores explodem, né? Enfim, numa época em que as pessoas querem se exaltar, é momento da gente repensar e dizer assim, a humildade deve vir em primeiro lugar. Numa época de exaltação pessoal, em busca de autoafirmação através da competição, o cristão deveria andar na contramão desse processo e buscar muito mais a humildade diante da exaltação. E digo mais, no momento em que líderes religiosos, veja bem, eu estou falando de líderes religiosos, se queimam uns aos outros na fogueira, nada santa da vaidade, não é? No momento em que líderes religiosos exaltados se queimam uns aos outros, brigam uns com os outros, falam mal uns dos outros, nas televisões, nos jornais, nas entrevistas, nas redes sociais em geral, a gente deveria pensar muito mais no fogo do Espírito Santo para salvar almas, em vez de estar queimando uns aos outros na fogueira da vaidade. Mas é uma vergonha isso. Isto é uma vergonha, como diria Boris Karzoy, né?
devagarzinho para que todo mundo entendesse. Ou seja, na verdade, esses líderes religiosos parecem estar muito mais esquecidos do fogo do Espírito Santo, que nos leva a clamar, a querer, a buscar almas para Jesus. Em vez disso, essas pessoas estão queimando umas às outras nessas fogueiras da vaidade. Eu acredito que nós precisamos, sinceramente, meus irmãos, buscar essa primeira marca, Maria, Maria, da mãe de Jesus. A marca da humildade diante da exaltação. A segunda grande marca de Maria é a marca do comprometimento diante do compromisso com a jurisdição. A marca do comprometimento diante do compromisso com a jurisdição. No versículo 27 você lê assim, que o anjo apareceu a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E esse pequeno texto, ele corresponde, ele representa uma grande responsabilidade. Prestem bem atenção. Esse pequeno texto, ele representa uma grande responsabilidade do ponto de vista legal, jurídico daquela época. Uma grande responsabilidade. Quando se diz assim que aquela menina, aquela criança quase, era desposada com um homem chamado José, se quer dizer que naquele momento Maria já tinha namorado com José, já tinha conhecido José, já tinha namorado com José e estava agora, nesse momento, numa fase que a gente poderia dizer assim, meio que parecido com um noivado da nossa época. Só que com muito mais responsabilidade ainda. Sabe por quê? Porque naquele instante as duas famílias já tinham assinado um contrato de casamento. E o contrato de casamento não era assinado pelos dois jovens, não. O contrato de casamento era assinado pelas duas famílias. Ou seja, naquele instante, só faltava o noivo marcar o dia de buscar a noiva na casa dela, para vir para a cerimônia na casa dele e passarem a morar juntos. Mas casados eles já estavam plenamente. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Isso era tão sério que nesse instante, para se desmanchar esse casamento só através do divórcio. Não era um noivado. Era um casamento. Era como se fosse, fazendo uma comparação mal feita, mas mais uma vez, só para que os irmãos entendam, era como se eles já tivessem casado no civil, contrato assinado pelas duas famílias, e faltasse apenas, na verdade, casar no religioso, como se diz hoje em dia. Entendeu? Então não tinha como desmanchar mais aquilo. Não tinha. Ou seja, Maria, ela já estava comprometida, compromissada com José legalmente. Então, quando na verdade essa Maria diz assim, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, ela está afirmando o seguinte, e agora eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Quando Maria diz assim, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, ela estava afirmando o seguinte, o meu comprometimento com Deus é maior do que o meu compromisso com qualquer instância humana. O meu comprometimento com Deus é maior do que meu compromisso com qualquer uma jurisdição humana. Lembra aos irmãos que para dissolver essa questão do casamento com José só através de um divórcio. E por motivos bem específicos, como por exemplo a infidelidade. Só assim. E só assim. Então, quando ela decide dizer assim, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, ela está dizendo, o meu compromisso com Deus é maior do que o meu compromisso legal, jurado, sacramentado e assinado. Ao aceitar esse comprometimento com Deus, Maria começava a correr um sério risco. Aliás, 3 riscos muito sérios. Primeiro, perdeu o marido, José. Ia perder. No momento em que ela aparecesse grávida em Nazaré e José sabendo que não era dele, como diz o Evangelho de Mateus, ele tentou deixá-la secretamente. Entendeu? Então, ao assumir o comprometimento com Deus, ela corria o risco de perder o marido,
ela corria o risco de perder a sua reputação perante todos que estavam ali na cidade de Nazaré. Com certeza, aquele seria o grande escândalo de Nazaré, que não é Nazaré da Mata aqui, viu? Mas Nazaré, lá há tantos e tantos anos atrás. E terceiro risco, ela corria o risco de perder a própria vida, porque a lei dizia que a mulher pega no flagrante adultério, ela deveria ser o quê? Apedrejada. Então, quando Maria resolve assumir o comprometimento com Deus e com a missão de Deus para a sua vida, ela estava dizendo que esse comprometimento com Deus valia mais do que qualquer compromisso com qualquer instância humana possível. Maria está nos ensinando nesse ponto aqui que o comprometimento com Deus, ele vem antes de qualquer compromisso com trabalho, vem antes de qualquer compromisso com diversão, vem antes de qualquer compromisso com família. Você está entendendo? Você se ligou no que isso significa? Agora, trazendo para os nossos dias de hoje. E tem certas coisas que eu não entendo não, sabe? Tem certas coisas que eu olho e não entendo de jeito nenhum. Durante esses anos todos que eu tenho de igreja, eu já vi muita gente clamar a Deus para ter um filho. Procurar Deus insistentemente para ter um filho. Deus abençoa e dá um filho a essa pessoa. Essa pessoa tem um filho e a primeira coisa que ela diz é assim: durante os próximos 3 meses eu não posso ir para a igreja porque acabou de nascer meu filho. Então o bebezinho de 3 meses, até 3 meses, não pode sair de casa para canto nenhum. Se ele sair, ele é um negocinho tão frágil que é capaz de morrer, eu acho. Porque essa pessoa que tem filho, na verdade, sai com esse filho para casa da mãe, para casa da avó, para casa do tio, para casa do pai, para casa de não sei quem, para a amiga, para não sei quem mais lá. Recebe visita de todo mundo. Agora, só não pode ir para a igreja. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Tem sentido isso? Não tem. Eu tive 2 filhos. Andava com eles de ônibus. Ia com eles para a igreja de ônibus. 40 minutos, 50 minutos de ônibus. Naquela época. Subia uma ladeira que não tinha mais tamanho. Levava na cestinha lá tudo que o menino ia comer naquele dia inteiro. Leite, não sei o quê, fralda, roupa para de manhã, de noite, não sei o quê. Ficava na casa dos irmãos para aqui, para ali, para colar. E nunca deixei de ir para a igreja um domingo sequer na minha vida. Nunca. Nunca. Porque o meu comprometimento com Deus é maior do que o meu compromisso com qualquer instância humana. Agora, eu já ouvi membro de igreja dizer assim: pastor, eu não vou para a igreja domingo não, porque domingo eu preciso ir para a praia. Eu estou muito cansado. Eu preciso desopilar. Eu preciso tirar umas férias, pastor. Aham. Eu digo, tá, cara, pode ir. Sou eu a dizer que ele não vai? Sou eu a dizer na falta de compromisso dele? Sou eu a dizer isso? Ah, pastor, não vou não, porque eu preciso, na verdade, nesse final de semana fazer uma viagem, porque eu tenho que descansar. Me lembra um sujeito chamado Eric Liddell. Não sei se você assistiu um filme chamado Carruagem de Fogo, que ganhou o Oscar na década de 70, se eu não me engano. Muito bom esse filme, Carruagem de Fogo. Poucos sabem que aquilo é uma história verdadeira. Aquilo é uma história verdadeira. Existia um Eric Liddell que foi missionário na China, se eu não me engano. Qual é a história de Eric Liddell? É que no meio das Olimpíadas, ele era um corredor fantástico, maravilhoso. No meio das Olimpíadas, a corrida dele é marcada para o domingo. Domingo, a corrida dele é marcada para um domingo. Ele chega para o comitê olímpico do seu país e diz: eu não vou correr domingo. Aí o pessoal diz para ele: você está doido, é? Você vai ganhar uma das medalhas para o país da gente, você está doido de não correr? Não, por que você não vai correr?
Porque é domingo. E domingo é dia do Senhor, e domingo eu vou estar na igreja. O que vocês acham que foi a reação do Comitê Olímpico com relação a ele? Você está maluco, cara? Você está doido? Você vai perder uma oportunidade dessa? Ele disse, vou. Mas eu não corro. Menino, tu vai correr, sei lá, nem 20 minutos é? Depois tu vai para a tua igreja. Não, não corro. Esse é um dos grandes dramas do filme. E o pessoal muda a data da corrida, mas ele não muda de opinião. Sabe como é o nome disso, meu irmão? Princípio bíblico. Comprometimento com Deus. É o comprometimento que Maria assume aqui. É disso que a gente está precisando. E não de crente folgado. E não de crente que qualquer coisinha que aperta, ele diz, fica aí, porque eu vou desopilar. E a igreja? Não é a igreja, na verdade. E Deus, nesse processo, como é que fica? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Maria diz, eis-me aqui, a serva do Senhor, a escrava, a serviçal do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua palavra, ela está dizendo, o meu comprometimento com Deus é maior do que o meu comprometimento com José, com a minha família, com o Estado de Israel. Eu posso perder o marido, eu posso perder a minha reputação, eu posso perder a minha vida, mas eu não perco o meu Deus e o meu comprometimento com Ele. E a missão que Ele está me dando de vida. Não perco, não perco e não perco e não perco. Se nós afrouxarmos nas pequenas coisas, nós vamos afrouxar muito mais nas grandes coisas de nossa vida. Muito mais. Por isso, a segunda marca dessa Maria é a marca do comprometimento com Deus. Primeira marca é a marca da humildade diante da exaltação. A segunda marca é a marca do comprometimento diante da jurisdição humana, das instâncias humanas que nos obrigam a cumprir leis, regras e etc, etc, etc. Então, meu irmão, o nosso compromisso com Deus, comprometimento, não é só compromisso não, comprometimento com Deus, vem antes de trabalho, vem antes de diversão e vem antes de família, conforme é a palavra de Deus. Ou não foi assim que Jesus Cristo disse? Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é o quê? Digno de mim. Isso pode parecer duro, mas é assim, desse jeito, não é diferente. Na encruzilhada, a opção tem que ser nossa por Deus. O comprometimento tem que ser nosso com Deus e nada mais além disso. A terceira marca de Maria, dessa Maria que nós estamos falando hoje, é a marca da disponibilidade diante da acomodação da vida. Versículo 38 diz, é o mesmo versículo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta com certeza lembra a frase de Isaías no capítulo 6, não lembra? Isaías no capítulo 6, quando ele é convocado por Deus, ele diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra de Isaías. Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, para fazer o que você quiser, meu Deus eterno. Ou seja, o valor dessa decisão, para nós entendermos o valor dessa decisão de Maria, nesse instante aqui, é preciso a gente voltar um pouquinho e entender a vida anteriormente vivida por Maria. O cenário em que ela existia, a perspectiva, a visão de futuro que ela poderia ter a partir daquele momento em que ela vivia ali na cidade de Nazaré. E quem vai nos dar a resposta para isso é o próprio nome da cidade onde ela morava, Nazaré. Veja só, Maria morava em Nazaré. Vou dizer para você o que é Nazaré. Nazaré não é nenhuma cidade, é uma aldeia. Não era nem uma cidade, era uma aldeia. Você já foi em alguma aldeia na vida? Não é aquela coisinha desse tamanho, que não parece nada. Aliás, quando a gente fala de aldeia, né, no Brasil hoje, a gente lá está pensando em aldeia de índio, né? Aquela coisa minúscula que a gente tem na mente.
Nazaré, para os irmãos terem uma ideia, nunca foi mencionada no Antigo Testamento. Nunca. Procura o nome Nazaré no Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhuma vez sendo citado. Tanto era a insignificância da cidade chamada Nazaré. Nazaré, ela tinha uma população entre 500 a 1.500 pessoas, estourando. Você já imaginou você viver num lugar onde tem 500 pessoas só? Tu imagina quando ela aparecesse grávida, como seria o escândalo ali, hein? Imagina. Se hoje as pessoas ainda se escandalizam, né, quando alguém aparece grávida aí sem um pai, né, necessariamente, imagina naquela época, numa cidade que era uma aldeia, numa aldeia que tinha 500 pessoas. Muito mais complicado. Maria ia casar-se com um carpinteiro, dentre essas 500 pessoas. Qual era o destino de Maria? Pobreza absoluta. Em ela caminhando com a vida normal dela que ela tinha anteriormente à aparição do anjo, vivendo numa cidade insignificante, de 500 pessoas, namorada de um carpinteiro, para casar com esse carpinteiro, qual o destino de Maria? Pobreza, uma vida pacata, rotineira, numa república da acomodação. Numa república da acomodação. Portanto, irmãos queridos, a gente, para ter uma ideia mais assim, aguçada do que significava Nazaré, no Novo Testamento, no início do Evangelho de João, quando Filipe, que já conhece a Jesus, chega e diz assim para Natanael, Natanael, nós achamos o Messias. Ele se chama Jesus de Nazaré. Vem para conhecê-lo. Você sabe o que é que Natanael diz? Natanael olha para cá de Filipe e diz assim, menino, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é que vem de bom de Nazaré, menino? Tá doido, é? Tá malucando, né? Pirocoa? O que foi que saiu de bom naquele negócio lá, no meio do mato? Você está entendendo o que é Nazaré? Não tivesse um anjo aparecido para Maria, a vida de Maria teria sido exatamente desse jeito. Pacata, rotineira, numa república da acomodação, vivendo a pobreza absoluta. Quando Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor, ela está afirmando a sua disponibilidade para começar a viver o inimaginável. Ela está afirmando a sua disponibilidade para viver uma coisa que ela não tinha a menor ideia do que seria dali em diante. Ela está dizendo assim, eu estou disponível para viver uma aventura que eu não sei nem onde é que eu estou entrando, eu não tenho a menor ideia. Mas eis aqui, estou aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui para as noites de sono que eu vou passar sem dormir com esse menino. Engraçado essa semana, né? Nasceu uma criancinha na nossa família e o pai no outro dia postou uma foto dizendo assim, olha, ela acordou às 3 horas da manhã e não dormiu mais até agora às 8 da manhã. Aí Fátima respondeu, bem-vindo ao novo mundo dos pais. Né? Maria está dizendo, eis-me aqui para viver todas as noites de sono com esse menino. Maria está dizendo, eis-me aqui para alimentar dia a dia esse menino. Para alimentá-lo. Maria está dizendo, eis-me aqui para viver uma eterna vigilância quando esse menino começar a andar. Não é não, Nadinha? Dá para fechar o olho com as tuas duas criaturinhas? Nem piscar. Nessa fasezinha que começou a andar, meu filho, é difícil, é complicado. A gente tem que estar atrás o tempo inteiro. Tem que contratar uma vigilância 24 horas, se a gente quiser ter sossego. Senão a gente não vai ter. Mas Maria está dizendo, eis-me aqui para as noites de sono. Eis-me aqui para alimentá-lo. Eis-me aqui para a vigilância eterna de agora em diante. Maria está dizendo, eis-me aqui, quando faltar vinho na festa, e eu vou dizer que ele é a solução, eis-me aqui, eu vou estar aqui para dizer isso. Maria está dizendo, eis-me aqui, quando ele olhar para a minha cara e dizer assim, que tenho eu contigo, mulher? Duro, difícil, né? Complicado, né? Ouvir isso de um filho, né? Mas Maria ouviu. E ela disse, eis-me aqui. Quando ele disser que tenho eu contigo, mulher. Maria está dizendo, eis-me aqui. Quando ele for quase morto e expulso de Nazaré. Porque Jesus, no capítulo 5, se eu não me engano, do Evangelho aí de Marcos, aliás, de Lucas, ele quase que é morto lá em Nazaré.
Ele prega na sinagoga, o pessoal pega ele pela beca, leva para cima do monte, quer matá-lo, e ele escapa, ele sai de lá. E Maria viu isso. Mas Maria está dizendo, eis-me aqui, quando o expulsarem dessa cidade onde ele nasceu. Eis-me aqui, quando quiserem matá-lo. Eis-me aqui, quando o prenderem, julgarem, torturarem. Eis-me aqui, quando disserem assim, ele vai levar 40 chibatadas nas costas, dilacerantes. Eis-me aqui, porque eu vou ver isso. Maria está dizendo, eis-me aqui ao pé da cruz, quando ele for crucificado. Maria está dizendo, eis-me aqui, quando ele der o último suspiro na cruz, e o meu coração se abrir, dilacerar. Eis-me aqui com ele. O eis-me aqui não é só naquele momento, é um eis-me aqui daquele momento para o resto da sua vida. Eis-me aqui, quando tirarem o corpo dele da cruz, sem vida, e eu ampará-lo embaixo, eis-me aqui. Eis-me aqui, totalmente disponível para a missão que Deus está me dando. Aquela menina de 12 a 16 anos, ao dizer, eis-me aqui, ela estava dizendo, eis-me aqui, para tudo isso que ela não imaginava que iria acontecer de jeito nenhum. Meu irmão, qual tem sido a nossa disponibilidade para a missão que Jesus confiou a nossas mãos hoje? Qual tem sido a nossa disponibilidade? Temos nós dito, eis-me aqui, para o que devem é, ou temos nos escondido da missão que Deus tem para a nossa vida? Ou estamos dizendo, eis-me aqui para as festas, eis-me aqui para o bem bom, eis-me aqui para os passeios, eis-me aqui para usufruir do mundo. E cadê o eis-me aqui para cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos? Nossa disponibilidade para a missão com Deus, ou com a missão que Deus nos dá, vai nos colocar numa montanha russa de sentimentos, de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos. O Milton Nascimento, ele sacou muito bem isso, quando ele colocou na música assim, quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Não é lindo? O Milton Nascimento, como poeta, sacou bem isso. Quem traz no corpo essa marca Maria, Maria, na verdade ele sabe misturar a dor e a alegria e a dor e a alegria. Qual tem sido, portanto, meu amado irmão, a nossa disponibilidade para vivermos a missão de Deus em nossas vidas? Temos dito, eis-me aqui, o servo do Senhor. Temos dito, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero concluir nessa manhã pontuando algumas coisas com os irmãos. Primeira delas, o apóstolo Paulo, ao terminar de escrever a sua carta aos Gálatas, ele conclui com um versículo lindo, é o penúltimo versículo desse texto. E ele diz assim, desde agora, ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, de agora em diante, ninguém me aborreça mais. Ninguém me aborreça mais não. Sabe por quê? Porque eu, Paulo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A pergunta é, temos nós cultivado as marcas de Jesus em nosso corpo? A marca do amor, a marca do perdão, a marca da fidelidade nos nossos dízimos e ofertas, por exemplo? Temos nós trazido as marcas de Jesus no nosso corpo? Temos nós trazido as marcas da Maria, mãe de Jesus? A marca da humildade diante da exaltação?
a marca do comprometimento diante dos compromissos humanos que nós assumimos, a marca da disponibilidade para a missão de Deus diante da acomodação humana? Temos nós essas mesmas marcas em nosso corpo? Sim ou não? Sim ou não? Ó, o nosso corpo está todo limpinho, arrumadinho, acomodadozinho, sem nenhuma marca de cristão verdadeiramente. Porém, eu quero concluir hoje com uma última marca de Maria que desejo mencionar. Versículo 35, quando Maria pergunta ao anjo, como será tudo isso possível? Como é que se sucederá isso? O anjo responde para ela dizendo o seguinte: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E essa é a primeira e a mais importante marca que nós precisamos ter em nosso corpo, em nossa pele, em nossa vida. A marca de viver à sombra do Espírito Santo. A marca de viver sob o poder de Deus em nossas vidas. Se não tivermos o Espírito Santo sobre nós, se não tivermos essa sombra do Altíssimo nos protegendo, nos guardando e nos guiando em nossa missão, não teremos humildade, não teremos comprometimento, não teremos disponibilidade nenhuma, porque Deus não estará mandando em nós. Deus não estará exercendo nenhum poder sobre nós. Deus simplesmente estará sendo um enfeite em nossas vidas, um baluarte em nossas vidas. Alguém lá longe, no céu, que não se importa muito com as coisas aqui. E nada mais além disso. Se não tivermos a sombra do Espírito Santo, não haverá nenhuma marca em nossas vidas. A primeira coisa que Maria fez foi se disponibilizar, abrir-se a receber o Espírito Santo em sua vida, a ficar sob a sombra do Altíssimo, e aí sim, tudo pode acontecer no seu viver. Eu quero convidá-lo, nessa manhã, a viver debaixo do Espírito Santo e a sombra do Altíssimo sobre você, pois é aí que nós encontraremos também descanso para a nossa vida. Quero concluir com o Salmo 91, aonde eu comecei esse culto, e disse isso para os irmãos. Salmo 91, versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de quem? Do Onipotente descansará. Você sabe que sombra é essa agora? É a sombra do Espírito Santo em nossas vidas. Se não tivermos debaixo dessa sombra, não teremos nenhuma marca de cristão em nosso viver. Nenhuma. Quero convidá-lo, pois, hoje, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não se sente debaixo dessa sombra do Espírito Santo lhe protegendo e lhe guardando, se você ainda não entendeu o que significa o sacrifício de Jesus para a sua salvação, nessa manhã, você possa, na verdade, dizer assim: eu quero, Jesus, estar debaixo da sombra do Teu Espírito Santo. Eu quero, Jesus, Te aceitar como meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero trazer no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E as marcas Maria, Maria, conforme nós estudamos hoje pela manhã. Curve sua cabeça, dirija a Deus em oração, para que você possa ter esse encontro com Ele verdadeiramente, para o louvor, honra e glória do seu santo nome. Amém.